Sou a professora Dayana e a nossa aula é a pobreza e a desigualdade social. Começo a aula com uma pergunta. Qual a diferença entre o homem mais rico do mundo e o país mais pobre do mundo? Eu quero provocar a vocês a pensarem o porquê que temos pessoas que são tão ricas, bilionárias até eu posso dizer, e nós temos países com uma miséria tão grande, com pessoas que não têm dinheiro para nada, não conseguem sobreviver. E outra pergunta que eu faço para vocês, o nosso país, que é um país tão rico, por que há tanta desigualdade social? Essas perguntas nós iremos responder aqui nessa aula. E já também começo trazendo outra reflexão. Olhem essa imagem desta pessoa pedindo algo para se alimentar, fome. Porque quem tem fome tem pressa. Essa frase foi dita por Betinho, um nome muito importante no Brasil no combate à fome. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, faça uma pesquisa, vai valer a pena. Vocês vão gostar de conhecer a história do Betinho. Então nós temos deste lado esta imagem e do outro uma contradição. Várias pessoas com o símbolo da riqueza. Então nós notamos que um grande problema da pobreza é a concentração de renda. Mas a pobreza, ela é estrutural. É incrível que no sistema capitalista, no sistema neoliberal, a pobreza ela seja tão gritante. Por quê? A pobreza ela é uma mazela, ela é um mal da sociedade capitalista. Até porque nós temos muitas pessoas que concentram essa riqueza. E a desigualdade social, ela está aí, visível aos nossos olhos. E também essa desigualdade social, ela deve nos trazer reflexões. O porquê que vivemos isso? O porquê que não temos um Estado que consiga suprir as necessidades básicas da população? Porque quando nós falamos em desigualdade social, pensamos, como resolver? Tem uma maneira de superar essa desigualdade social? Acredito que até tenha, mas para superarmos a desigualdade social, precisamos superar o sistema capitalista. Este sistema que ele só tem força porque nós temos uma população que o sustenta, uma população que é explorada. E as riquezas naturais, elas não são divididas com todos. Então eu quero trazer para vocês uma reflexão em torno do Estado. Qual é o papel do Estado para minimizar a pobreza? Até porque, na nossa Constituição, nós temos lá que nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos que ter direitos básicos à saúde, à alimentação, à moradia. Mas esses direitos básicos, nós notamos que não são cumpridos. Por quê? Porque há essa concentração de renda muito forte nas mãos de pouquíssimas pessoas. E quando falamos nas mãos de pouquíssimas pessoas, que pessoas são essas? Normalmente são homens brancos de uma classe social alta. Por isso que esta concentração de renda é um grande problema originado a partir do capitalismo e do neoliberalismo. Eu preciso trazer para vocês um filósofo chamado Rousseau. O Rousseau ele vai dizer o seguinte, no seu livro O Discurso da Origem da Desigualdade entre os Homens, que nós temos desigualdades naturais. Lógico, é muito natural termos desigualdades. Um é mais alto do que o outro, mais baixo, mais forte, tem aptidões que se desenvolvem numa área ou em outra. Então, naturalmente, nós somos desiguais. Mas, e socialmente? Por que há essa desigualdade social? E aí, Rousseau, ele nos traz o quê? Uma reflexão, que a partir que o primeiro ser humano pegou um pedaço de terra para si, e notou que esta propriedade privada é dele e, além do mais, eu posso escravizar os demais e aí que se origina essa desigualdade social. Mas, além disso tudo, nós precisamos trazer também a questão da educação. Esta educação que não é universal, que não abrange a todos. Tanto que eu gosto muito de falar que no Brasil nós temos uma segregação educacional. Até mesmo me arrisco a falar num apartheid social. Por que apartheid, gente? Porque é separado, é dividido. Nós temos escolas privadas, particulares e escolas públicas.
né, do governo, mas o governo em si, o Estado em si, ele deveria proporcionar a todos a educação. Então, vocês notam que essa desigualdade, ela surge desde sempre, desde a propriedade privada. E o processo educacional, ele é muito importante para diminuir este abismo social o qual nós vivemos. Porque, por exemplo, pegamos os alunos da rede particular, tem todo um aparato de estudo, de desenvolvimento das habilidades, enquanto que na escola pública, nem todas, mas infelizmente, sua grande maioria não traz todo esse aparato, esse desenvolvimento tecnológico para a sua população. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, acredito eu, não é mesmo? As dificuldades de acesso à educação. E quando falamos de desigualdade social, não é somente no âmbito educacional, mas falamos também na desigualdade de gênero. Nós ainda temos uma desigualdade muito grande entre as posições que as mulheres ocupam e as posições que os homens ocupam. E assim nós vamos falando de vários tipos de desigualdades sociais. Vem comigo, por favor. Nós temos aqui também um estado de bem-estar social. O que seria isso? Como nós estamos tratando da pobreza, da concentração de renda e qual o papel do Estado para que isso deixe de acontecer, precisamos falar de um projeto político que é o Estado de Bem-Estar Social, que ele surge em meados dos anos 50, para quê? Bom, os países da Europa passaram pela Segunda Grande Guerra e ficaram, né, destruídos. Então é um projeto, surgiu este projeto de Estado de Bem-Estar Social para garantir o quê? Políticas públicas, assistencialismo para que diminuam as desigualdades. E esses projetos são bem interessantes, eu vou citar aqui a Alemanha, a Espanha. Então, para vocês compreenderem o seguinte, que o Estado ajudar as pessoas não é migalha. Ah, não, temos que ensinar a pescar, né? Do que auxiliar as pessoas, do que dar acesso às pessoas. Não, é obrigação do Estado. Quando falamos em Bolsa Família, não, Bolsa Família não é importante, é muito importante, porque é o papel do Estado. Então, quando eu trago a Alemanha ou a Espanha e outros países da Europa que têm esse estado de bem-estar social, o que é? São ajudas. Ajudas de custo que o Estado dá para as pessoas. Como, por exemplo, cito a Alemanha, que eu morei um tempo lá na Alemanha, posso falar para vocês com propriedade. Então, tem auxílio para quem é casado, um X em euros, auxílio para os filhos, uma educação pública de qualidade, nós temos também. Tem também uma saúde pública. E aí, vem comigo, aqui no Brasil, nós não temos uma saúde pública, nós temos o SUS, que funciona e que é muito importante nós termos esse SUS. E no Brasil, o estado de bem-estar social, ele tem um período, que até posso dizer que nós temos um estado de bem-estar social, que foi com Getúlio Vargas, com criação de CLTs, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, tem alguns projetos políticos de estado de bem-estar social. Mas o Bolsa Família, ele é essencial para tirar as pessoas da miséria. Até porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, trouxe essa informação. Foi muito importante este projeto social. Escutem bem, projeto social, porque o Estado tem responsabilidade para com todos os seus cidadãos. Então, por isso que é de extrema importância ajudas, sim, ajudas do Estado. E além disso, meus amores, precisamos entender o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH ele surgiu para ter uma noção de como andam, né, os países, os seus níveis de desenvolvimento. Então, o que se analisa normalmente? Alfabetização, educação, saúde, enfim. Como que os países se desenvolvem no âmbito humano? Como que os países lidam com a pobreza? Como que os países lidam com a concentração de renda? Então é muito importante vocês entenderem que não tem como ter meritocracia num país tão desigual como o nosso. Não basta querer é poder. Basta o quê? Políticas. Políticas públicas. Que esse Estado, ele auxilie os seus cidadãos. Para isso é que nós temos o Estado. Então, meus amados, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Que país é esse que nós queremos? Qual o papel do Estado para erradicar a pobreza? Mas, lógico, é muito válido lembrar que a pobreza ela não é exclusivamente do sistema capitalista. A nossa aula, então, foi a pobreza e a desigualdade social.
Qual a diferença entre o homem mais rico do mundo e o país mais pobre do mundo? Também nós vimos concentração de renda, capitalismo, neoliberalismo, estado de bem-estar social e índice de desenvolvimento humano. Meus amados, tirem uma foto desse quadro, reflitam bastante sobre a posição de vocês na sociedade e o que nós devemos fazer para minimizar cada vez mais esse abismo social que existe. Um grande beijo e até!